Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao TJ Regional desta quarta-feira. 25 de novembro, Dia Nacional do Doador Voluntário de Sangue. Conselho Tutelar alerta para casos de abusos sexuais na zona rural de Tucuruí. E ainda, Ideflorbio apreende toneladas de pescado ilegal na região do Lago de Tucuruí. O TJ Regional está começando. Dia 25 de novembro é o Dia Nacional do Doador Voluntário de Sangue e o Hemopa Tucuruí alerta sobre a importância da doação. A chegada de final de ano traz sempre grandes expectativas para todos nós, mas traz também sinais de alerta. O Hemopa de Tucuruí fica atento ao número de doadores, pois a demanda neste período do ano costuma subir. Esse ano a gente tem uma situação atípica, a gente sabe, vivemos uma pandemia. A procura por doação na Semana do Doador está menor, devido a restrições mesmo que a gente impôs de distanciamento. A população está buscando menos também a doação. A gente precisa fazer um estoque para final do ano, para as festas de Natal e Ano Novo. E a gente pede aí os doadores que são contínuos que nos procurem, seja por grupos ou mesmo primeira doação, para a gente poder repor esse estoque e ficar um ano mais tranquilo aí. Mesmo sendo um ano diferente, as doações são possíveis e no Hemocentro de Tucuruí todos os cuidados estão sendo tomados. A gente sabe que Tucuruí tem uma população bastante altruísta, mas a gente reforça que os doadores de primeira vez, as pessoas que nunca vieram e que têm algum tipo de preconceito, medo, tem alguns mitos em relação à doação de sangue, procurem a gente fazer uma voltinha dentro do Hemopa, mostrar o nosso estoque, conversar sobre as situações de transfusão, para que a gente possa, entre amigos, conversar e ver o quanto que é importante para salvar vidas através dessa primeira doação. Qual é a porcentagem média hoje nessa queda de número de doadores? Nós temos ali uma faixa de transfusões, cerca de 180 transfusões mês. Esses últimos 3 meses a gente teve entre 200 a 220 doações, mas nem todas as bolsas que são doadas são compatíveis, então a gente precisa entender que às vezes nem sempre é na quantidade, precisa ter uma variação de tipos sanguíneos também. Então a queda em percentuais foi em torno de 20% mais ou menos. O que representa muita coisa, né? Representa muita coisa. Quando a gente pensa em cair uma doação para uma vida, já é muita coisa. Os leitos coletores do laboratório aqui do Hemopa estão desse jeito, vazios. Isso preocupa muito funcionários, mas preocupa também aquelas pessoas que estão acamadas em leitos de hospitais, dependendo da sua doação. E hoje, o Hemopa de Tucuruí se despede de uma doadora mais do que especial. Ela chegou à idade limite para ser doadora. Dona Maria Olinda doa sangue há mais de 26 anos. Hoje, já aos 69 anos, garante que este sim é o maior gesto de amor. É gratificante a gente salvar a vida, né? Porque sangue é vida. Então, eu senti no meu coração de ser uma doadora. Então, desse tempo para cá, sempre fui fiel, todos os anos, 3 vezes por ano, e me sinto muito bem, não senti mal, tranquilo, porque muitas vezes o pessoal pergunta, né? Ah, dona Olina, o povo fala que quando a gente doa sangue, aumenta o sangue, engrossa sangue, sente mal. Então, eu quero tirar essa dúvida, que pode ficar tranquilo, que a gente não sente nada, sente bem. E na oportunidade, eu queria falar para vocês que estão aí do outro lado ouvindo, você senhor, senhora, que talvez não tem nem 50 anos de idade, está com toda a saúde, ainda não é um doador. Então dá o primeiro passo, chega aqui na Hemopa, doe sangue, que a gente vê nos hospitais, quantas pessoas perdendo a vida por causa de uma vida que a gente não doa sangue, que uma pessoa que doa sangue está salvando vida. É isso que eu peço para vocês que estão aí do outro lado ouvindo. E muito obrigado pela oportunidade e Deus abençoe vocês. Continua nesse trabalho maravilhoso aqui na Hemopa, né?
E uma moradora da Vila de Serraria Colombo, aqui em Tucuruí, pede a ajuda da imprensa para resolver problemas em seu imóvel. Segundo ela, uma das paredes da casa do vizinho está quase desabando em cima da residência dela. Olá a todos que nos acompanham. Nós estamos aqui nas proximidades do quilômetro 11, trecho que é conhecido como Serraria Colombo. E a gente vai conversar com a dona Rosa Maria, porque ela está enfrentando um sério problema aqui com relação à estrutura da casa dela. Problema já antigo aqui, né, dona Maria? Eu estou falando, eu estou muito risco da minha vida e dos meus netos aqui nessa Serraria Colômbia. Que eu falo para o vizinho aqui, tirar essa casa de cima da minha que está virada, ele pega nem pertence eu. Fala que não quer falar comigo, quando ele fala. Tem vezes que ele pega e corre fora. Aí eu peguei, já foi correr isso, delegacia, ministério, secretaria de obra, o bombeiro, não vieram me socorrer aqui. Aí eu peguei e procurei a floresta para vir aqui, né? Me ver que socorre. Que eu tenho negócio de epilepsia. Me dá 26 anos da crise. Eu passo a raiva, eu passo mal, vou bater para o hospital. Aí eu tenho um netinho de 6 anos e uma menina de 4 anos, são todos 2 netos. E para socorrer só eu aqui e ele não dá conta. Essa casa está virada para cima da minha. A minha é de venaria, a dele é de madeira. Caiu um pau para cima de nós, não vamos nem poder socorrer. Que somos só 2 a casa. Há quanto tempo que está assim? Isso aí é 2014, essa casa. Muitas tentativas de resolver o problema e até agora nada. Todos esses tempos eu tentando e nada de ele me socorrer. Nessa casa bem aí. E está muito riscoso, que ele mexe com a gasolina, me dá crise. Aí eu tomo 3 vezes o remédio, que é 2 vezes ao dia. Eu tomo 3 vezes. Eu fico nervosa, eu vou falar para ele, eu logo fico nervosa. Aí eu não consigo ficar debaixo dessa casa. Eu queria para ele retirar essa parede, que ele falou para o meu pai uma vez, que ele tem 2 paredes da casa. Então ele tira essa uma que está virada para cima da minha casa, que tem a outra por dentro, então ele tira a outra que está virada para cima da minha casa. Era isso que eu quero falar para ele. Tire sua casa de cima da minha, tem a outra por dentro, então tire essa parede. Ele pega, sai fora, não dá atenção, parece que é igual um pedaço de pau. Jumento, falo logo, jumento que não dá atenção, que nem a própria filha dele não deixa sair dentro da casa. Eu estou pedindo uma ajuda muito sério mesmo. Tem ver, ó, já caiu um bocado de vez da cama, até meu netinho abrir a porta, eu já vou morrendo. Que é 2 portas, mas tem ele que pegar a chave e correr para chamar o tio dele, que está só um aqui perto, aí eu não tenho mais vida. É uma situação realmente delicada que a dona Rosa Maria está passando aqui, e o que a gente espera é que seja resolvido esse problema. Nós já, inclusive, tentamos procurar o dono aqui da casa, mas não localizamos ainda. O que a gente espera também é que ele possa entrar em contato conosco para dar o seu posicionamento e tentar resolver o problema aqui, né? Que a vizinhança não ficar nessa briga, intriga, e resolver isso o quanto antes. O Conselho Tutelar alerta para casos de abusos sexuais na zona rural de Tucuruí. 2 casos foram registrados em menos de uma semana. As denúncias de abusos sexuais chegaram aqui até o Conselho Tutelar de Tucuruí. Entre as vítimas está uma adolescente de 15 anos e uma criança de 7 anos. O Conselho Tutelar foi até o local, constatou as denúncias e encaminhou o caso agora à Justiça. Não são notícias, vamos dizer assim, agradáveis, mas o Conselho Tutelar ele tem este papel de proteger, de resguardar nossas crianças. Então nós não podemos nos isentar. Qualquer denúncia, seja ela via telefone do Conselho, Disque 100, denúncia anônima, o Conselho ele precisa averiguar essas situações. E infelizmente a gente diz assim com muita tristeza, porque é algo que a gente tem, vamos dizer assim, batido na tecla, né? Praticamente todos os dias, na televisão, no rádio, nas redes sociais, que é a questão ainda do alto índice de abuso de crianças e de adolescentes. E, infelizmente, essas 2 últimas semanas nós tivemos 2 situações muito delicadas no nosso município, apesar que na zona rural, mas nós tivemos sim 2 situações muito delicadas. O Conselho já fez aquilo que é de competência dele e as demais procedimentos, os órgãos competentes estarão continuando com essas situações. O
O Conselho Tutelar alerta que pais e responsáveis fiquem atentos, observem, sobretudo, as alterações de comportamento das crianças e também dos adolescentes. Exatamente. É algo que sempre a gente vem conversando com a família. Não descuide das crianças. 99% das crianças que passam por esse tipo de situação, o agressor está convivendo juntamente com a família. De uma forma que, quando se dá a comprovação dessas situações, a família fica destruída. Porque sempre é o pai, é o tio, é o avô, é aquele amigo da família que convive ali no seio familiar. Então, todo cuidado com respeito às nossas crianças. Eu acredito que o diálogo, explicando para a criança toda essa situação, é a melhor forma da gente proteger, fazer com que o nosso filho, as nossas crianças, elas confiem na gente para contar. Porque a maioria delas, o agressor ameaça. Então, a criança fica coagida. Então, aí que entra a situação do adulto, do pai, do tio, da avó, perceber a mudança de comportamento nessa criança, porque muitas vezes ela não vai ter coragem de contar. Nós vamos ter que descobrir o que mudou o comportamento daquela criança. E em casos de suspeitas, o Conselho Tutelar deve ser acionado imediatamente. Exatamente. Não precisa ser nada assim, comprovado. Você percebeu que essa criança está diferente, ela não está dormindo direito, ela não está comendo, ela não está se desenvolvendo na escola. Era uma criança alegre, ficou triste, ou era uma criança pacata e de repente ficou alegre demais, porque tem esses dois extremos, né? Então, isso tudo, quando a pessoa chega na casa, a criança fica estranha, se ela não gosta que a pessoa fique beijando ela. Então, tudo são indícios que essa criança está desconfortável com a presença daquela pessoa. Por conta do período de defesa, o Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará, o IDEFLORBio, apreendeu quase 1 tonelada de pescado ilegal e 7 sem nota fiscal. Veja os detalhes na reportagem de Paco Martins. A pesca está suspensa em virtude do período do defeso. São meses em que ocorre a reprodução dos peixes. Mas, apesar da proibição, muita gente acaba descumprindo com a lei e extrai grandes quantidades de pescado. Em menos de 10 dias, 2 carros foram apreendidos com diversos tipos de peixes da região do Lago de Tucuruí. Dando continuidade às ações do período do defeso 2020, ações integradas realizadas entre a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, coordenadas pelo IDEFLORBio, em parcerias com as SEMAS municipais, exatamente objetivando garantir que o período do defeso seja respeitado. Ainda assim, só essa semana esse é o 2º veículo apreendido pela equipe. Nesse veículo a gente está estimando aí uma média de 800 quilos de pescado que estava saindo, acredita-se que da região do Porto Novo, no município de Goianésia, foi apreendido numa vicinal, numa ação integrada com o IDEFLOR e a Polícia Militar, que também estava acompanhando todo o trabalho. Além do carro do tipo EcoSport, um caminhão também foi apreendido com cerca de 7 toneladas de pescado, que mesmo sendo de criatório, ficou retido, pois não foi apresentado nota fiscal. Exatamente. Esse pescado, apesar dele não ser pescado oriundo do Lago de Tucuruí, uma vez que todas as características indicam que é pescado de criatório, ou de tanque-rede ou tanque escavado, a gente ainda está aguardando a apresentação e confirmação da nota fiscal para a gente poder conferir esse produto, mas até o momento a nota que foi apresentada não condiz com o produto, então é muito provável que esse caminhão também vai ficar apreendido e que esse pescado seja destinado à doação. O pescado apreendido passou por procedimentos administrativos e depois foram doados a entidades filantrópicas em Tucuruí e no município de Nova Ipixuna. Uma vez finalizado todos os procedimentos administrativos, é importante ressaltar que no caso desse carro menor, o EcoSport, o proprietário ele evadiu do local, então a gente está fazendo todo o procedimento de apreensão sem identificação,
Finalizando esse procedimento, a gente já libera o pescado para doação. E no caso do caminhão, a mesma situação. Então, primeiro a gente pretende atender as casas que prestam algum apoio social, casa de apoio à gestante, casa do idoso, enfim, essas entidades que prestam algum serviço social. Devido à elevada quantidade, a gente pretende também fazer uma distribuição entre os municípios que participam da ação de forma integrada conosco. A operação foi iniciada no último dia 18 de novembro. De lá para cá, mais de 10 mil metros de malhadeiras foram apreendidas e só nas últimas 24 horas, pelo menos 47 panos foram encontrados, apreendidos e encaminhados aqui para o Ideflor-Bio. Vale ressaltar que somente ontem, aqui na região de Tucuruí, mais de 47 panos de malhadeira foram apreendidos, então é um número considerado, tendo em vista que a grande maioria desse material de pesca foi apreendido aqui nas proximidades mesmo do município, assim como arpões. As equipes estão tanto na água quanto por terra. E assim nós encerramos o TJ Regional de hoje. Muito obrigada a você pela companhia. Essas e outras notícias você acompanha no site do Sistema Floresta. Boa noite. Tchau, tchau.